Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o meu vídeo de número 2, onde abordaremos o assunto dos princípios do treinamento físico. Então, ou seja, quais são as leis que regem, que fundamentam, o treinamento físico. Antes de mais nada, gostaria de agradecer todo mundo que assistiu o meu primeiro vídeo, abordando o tema saúde, o que é saúde, né? Muito obrigado mesmo. Neste segundo vídeo a gente vai falar dos princípios do treinamento físico. Muitas pessoas às vezes se perguntam durante o treino por que ela estagna, por que às vezes ela para de evoluir, o que ela deveria fazer. E tudo está amarrado nos princípios do treinamento físico. Lembrando que tudo que eu vou dizer aqui, eu não quero que ninguém acredite em nada. Eu quero que vocês colham essas informações e vão buscar, vão atrás e vamos discutir, vamos abrir a cabeça para novas ideias. Tudo que eu vou dizer, no final eu vou colocar as referências de onde eu estou tirando isso. Antes de começar a falar, eu gostaria de dizer que eu vou tentar colocar numa linguagem que todas as pessoas entendam, não só os professores de educação física. Eu quero que a pessoa que gosta de treinar, ela tenha um pouquinho de conhecimento sobre os princípios do treinamento, para poder entender como é que funciona, né? E poder se cobrar mais durante os treinos, porque às vezes a pessoa ela quer evoluir, só que ela não sabe o que ela deve fazer. E eu vou tentar ser bem sucinto, ser bem breve, em um assunto que é muito difícil. A gente estuda aí 5, 6 anos na faculdade, faz pós para conseguir entender, e mesmo assim ainda fica sobrando uma coisinha, então às vezes não é de um vídeo de 8 minutos que eu vou conseguir passar tudo. Por isso que eu digo, vão atrás, vamos buscar também, vamos estudar todo mundo junto. Alguns autores, eles relatam 5 princípios do treinamento físico, alguns autores relatam 7 princípios, alguns autores colocam nomenclaturas diferentes, tá? Então eu linkei aqui 5 princípios que eu acho muito importante, e caso em algum autor você veja a nomenclatura diferente, vê se o conteúdo não é o mesmo, porque às vezes o nome é diferente, mas o que ele quer dizer é a mesma coisa, perfeito? Vamos lá. Primeiro princípio do treinamento físico é a individualidade biológica. O que é a individualidade biológica? Basicamente falando, individualidade biológica é a diferença entre seres da mesma espécie. Ou seja, nós seres humanos somos iguais, todos temos 2 olhos, todos temos 10 dedos em cada mão, todos temos coração, temos que ter pulmão, tudo isso nós somos iguais. Mas fora isso, algumas coisas nós somos diferentes. Tem gente que é mais alto, um é mais baixo, um responde melhor à atividade aeróbia, um responde melhor à atividade anaeróbia. Então, um exemplo tranquilo de se entender é se a gente colocar um treino exatamente igual para 2 pessoas, elas vão responder diferente a esse mesmo treino. Então isso é o princípio da individualidade biológica. Ou seja, o treino tem que ser voltado e adaptado para aquela pessoa. Não adianta o mesmo treino que deu certo para um querer fazer dar para o outro. Isso na maioria das vezes é um erro ou é um ato impensado. Então vamos lá, vai você fala assim, poxa, mas você colocou o mesmo treino, pode ser qualquer treino, gente, corrida, natação, eu vou dar o exemplo, da musculação. Aí você pergunta assim para mim, você colocou exatamente o mesmo treino, as mesmas séries, as mesmas repetições, a mesma carga, o mesmo tempo de descanso, tudo exatamente igual. Essas pessoas elas vão responder diferente, elas vão se adaptar diferente. Uma talvez não vai ter uma mecânica para fazer tal exercício e que a outra vai. Então tudo isso é uma individualidade biológica, tá? Por isso que muitas vezes eu pego no pé de alguns alunos, ou quando eu converso em roda de amigos, eu falo que pegar treino de internet às vezes pode ser uma roubada. Por quê? Normalmente os treinos de internet, para quem faz musculação, ele busca o treino de um fisiculturista. Já começa que a gente não tem a mesma individualidade biológica que um fisiculturista, né? Ele tem uma genética que favorece ele, talvez a gente não tenha a mesma genética que ele. Então o treino funciona para ele e não para a gente. E
Na maioria das vezes, esse fisiculturista também faz uso de esteroides anabolizantes, coisa que a gente não faz, pelo menos até então, aonde eu sei. E se você está pegando um treino de um cara que treina há 15 anos, faz uso de esteroide anabolizante, vai pegar esse mesmo treino, trazer para você, e se você acha que ele vai funcionar, você está redondamente enganado. Primeiro que às vezes você está começando a treinar musculação, faz 1 ano que você treina musculação, então são propostas completamente diferentes de treino. Nunca façam isso. Peça orientação do seu professor, vê o que ele acha. Você até pode pegar o treino da internet e mostrar para ele, e ver o que ele acha e quais os ajustes que ele deve fazer nesse treino. Aí é perfeito, porque ele vai estar trabalhando em cima da sua individualidade biológica e não da do fisiculturista, né? Então vamos lá, individualidade biológica é exatamente isso daí, a maneira que cada pessoa responde a um estímulo exterior, no nosso caso, atividade física. Algumas pessoas vão se dar melhor correndo, algumas pessoas vão se dar melhor treinando musculação, e assim sucessivamente. O segundo princípio do treinamento físico é o princípio da adaptação, ou seja, toda vez que a gente começa a fazer um exercício físico, o nosso corpo ou o nosso organismo ele começa a sofrer alterações. Para quê? Para se ajustar a essa nova condição que você está dando a ele. Isso se chama adaptação. É adaptação ao meio que você está colocando ele, a sobrecarga, a atividade física. Um exemplo de adaptação é se todo dia você começa a correr 15 minutos. 15 minutos é o máximo que você aguenta correr. Vamos começar por aí. Então você começa a correr 15 minutos. Dali 1, 2 semanas, 15 minutos não vai mais ser o seu máximo. Talvez você consiga correr 20. Ou seja, você já sofreu uma adaptação. Isso é uma adaptação. Por isso que muitas pessoas que às vezes começam correndo 15 minutos, dali 6 meses elas estão correndo 40 minutos, 1 hora. Graças ao bom princípio da adaptação. Musculação, a mesma coisa. Assim que você começa a treinar musculação, o seu corpo, o seu tendão, os seus músculos, eles começam a se adaptar à sobrecarga. Os músculos ficam mais fortes, os tendões ficam mais fortes. Isso é uma adaptação, perfeito? Vamos lá. Terceiro princípio, é um princípio que as pessoas não dão muita bola, mas é o princípio que eu mais gosto e mais pego no pé de aluno meu e de qualquer pessoa que me peça uma orientação. Princípio da continuidade ou continuação. O próprio nome já fala. Continuidade, ou seja, se você se propõe a começar a fazer corrida e você se propõe a fazer corrida 2 vezes na semana, isso tem que ser um processo contínuo. Por quê? Para gerar adaptações. A gente não acabou de falar de adaptação? Para ter adaptação, tem que ter continuidade. Não adianta você treinar 2 dias hoje na semana, 2 semanas você não treina, volta a treinar 2 dias na outra semana, você vai sofrer para correr esses 15 minutos o resto da sua vida e nunca vai evoluir. Você não vai gerar adaptação. Então, para ter uma boa adaptação, é legal ter o processo de continuação. Realiza aquilo que você se propôs a fazer. 2 vezes na semana? Faça. 3 vezes na semana? Faça. Ou em outros exemplos, chega no final do ano, a pessoa sai para as festas de final de ano, e o que ela faz? Fica 1 mês sem treinar. Aí volta a treinar, chega carnaval, fica mais 1 semana sem treinar. Aí chega em junho, julho, tira férias, mais 1 mês sem treinar. O que acontece? Ela sofre adaptação, depois ela desadapta. Ela adapta, ela desadapta. Ou seja, então ela ganha e perde o tempo inteiro e ela fica naquilo, ela fica patinando. Então, gente, processo de continuação ou continuidade, quer dizer isso. Faça, tenha um ciclo, uma regra para você realizar, uma proposta, como que eu disse, de organizar os seus treinos durante a semana e realize-os. Isso é continuidade, tá? Vamos para o 4º princípio, que é o princípio da sobrecarga. Esse princípio todo mundo gosta. Normalmente o pessoal que gosta de treinar musculação fala muito de sobrecarga. O que é o princípio da sobrecarga? É você dar uma dosagem maior para o seu organismo. A partir do momento que ele se adapta, lembra que a gente falou do processo de adaptação? Você começa a correr no seu limite máximo 15 minutos sempre. Vai chegar uma hora que o seu corpo vai se adaptar e 15 minutos vai ficar fácil, não vai? Então o que é a sobrecarga? É você passar a correr 20 minutos. Você deu uma sobrecarga. Na hora que o seu corpo se adaptar aos 20 minutos e começar a ficar fácil correr 20 minutos,
Você passa a correr 25 minutos. Isso é uma sobrecarga. Princípio da sobrecarga. Então você consegue ter uma evolução no decorrer, né, da sua continuidade, dos seus vários treinamentos. Na musculação, sobrecarga tem a ver com aumento de carga, ou aumento da velocidade da repetição, ou aumentar as repetições. Basicamente, falando sobre os princípios do treinamento, aumentar a repetição também envolve sobrecarga. Então você vai estar gerando estímulo novo e seu corpo vai estar se adaptando a isso. Então é uma sobrecarga. Você começa com um treino X de musculação, dali 2 semanas, se a carga está leve, aumenta a carga. Princípio da sobrecarga. Para quê? Gerar sempre adaptações. Se você estiver gerando sempre adaptações no seu organismo, você vai estar sempre evoluindo. Perfeito? Ou aumenta a carga, ou o peso, ou aumenta a repetição. Tudo isso é uma sobrecarga. Tranquilo? Tá dando para entender até agora? Qualquer coisa, coloca pergunta, dúvida, vai escrevendo aí embaixo que nos próximos vídeos eu vou tentar sanar o máximo possível. Quinto princípio. É um princípio às vezes que a nomenclatura é um pouco difícil, mas não é tão fácil na hora que eu explicar, que é o princípio da especificidade. Ou seja, se você precisa de continuidade e sobrecarga para sofrer as adaptações e evoluir, significa que você precisa denominar um esporte para você. Ou seja, isso é o princípio da especificidade. Se você tem como objetivo melhorar a qualidade da sua massa muscular, então, o que é o específico para você? Qual é a atividade que é específica? Musculação. Então, você vai treinar musculação para melhorar a qualidade muscular de uma maneira geral no seu organismo. Se você treinar um mês de musculação, um mês de corrida, um mês de natação, um mês de lutas, volta para um mês de musculação, você está deixando de lado o princípio da especificidade. Talvez você até tenha um resultado muscular, mas não tão bom quanto se você treinasse somente a musculação. Perfeito? Eu não estou querendo dizer que você tem que treinar só musculação o resto da tua vida, mas a maior parte do tempo você tem que treinar musculação. A cada 3, 4 meses, 6 meses treinando musculação, você pode até umas 2, 3 semanas treinar natação, fazer alguma coisa justamente para te tirar do estresse de treino de musculação, estresse mental, né? Que todo treino contínuo gera. Mas a maior parte do treino vai ter que ser musculação. Da mesma maneira que uma pessoa que pretende melhorar a natação dela, ela tem que treinar natação. Então isso é o princípio da especificidade. Ninguém melhora a natação treinando musculação. A musculação vai dar uma base, vai dar força, só que a natação ela vai melhorar nadando. Isso é o princípio da especificidade, beleza? Espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha aí atendido a necessidade de vocês. Lembrando, alguns autores, eles colocam mais 2 princípios, vou deixar para vocês irem atrás, para vocês buscarem. Um dos princípios que eles colocam é o princípio da variabilidade. É bem bacana estar lendo sobre esse princípio também. E o outro princípio é o princípio da reversibilidade. É um princípio muito bacana de se ver também. Tanto a variabilidade e a reversibilidade eu entendo como adaptação. Depois que vocês derem uma lida no que é o processo de reversibilidade, processo de variabilidade, vocês vão entender porque que no meu modo de ver eu entendo como um processo de adaptação. Perfeito? Fiquem atentos aí no vídeo de número 3, esse é o vídeo de número 2. O vídeo de número 3 vai ter um tema bem bacana, que é sobre os treinos de musculação, né? Treino para ganho de massa muscular, treino para resistência, treino de definição muscular, como que funciona isso? Será que isso existe? Treino de hipertrofia, existe treino de hipertrofia ou não existe? Existe treino de definição muscular ou não? O que existe é um treino de resistência muscular e o resultado que a gente atinge é uma definição, é uma hipertrofia. E aí, o que vocês acham, hein? Deixa esse ponto de interrogação na cabeça de vocês e aguardem no vídeo 3, que vai ser bem bacana. Vai ser um tema que eu tenho certeza aí que vai gerar bastante polêmica e espero que sejam polêmicas saudáveis que venham para somar e para enriquecer sempre nosso conteúdo, né? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês, muito obrigado e espero que vocês gostem deste vídeo.